as vezes que vem um cliente para mim, ou que eu estou num bate-papo, geralmente num cliente, né, no setting terapêutico, que alguém me traz como um tema, né, a insegurança, eu pergunto, mas você está inseguro com o quê? Aí a pessoa diz, eu sou inseguro, vou pegar aqui, na minha vida financeira. E aí eu pergunto, mas por que você se sente inseguro na sua vida financeira? E aí a pessoa geralmente começa a explicar e vem como pano de fundo um sentimento que é o medo. Porque eu tenho medo de faltar dinheiro, ou eu tenho medo de ser demitido, ou eu tenho medo de faltar alguma coisa para mim, para minha família, ou eu tenho medo de não conseguir pagar a minha casa. Tô pegando o tema financeiro, tá? Então, a insegurança, ela tem sempre como pano de fundo o sentimento medo. Então a gente precisa, para falar de insegurança, para a gente descobrir de onde vem a insegurança, eu vou falar com vocês sobre segurança. O que é a segurança, gente? Segurança, a gente se sente seguro num lugar onde a gente se sinta, tem a sensação de proteção, de cuidado, de que eu sou aceita do jeito que eu sou, de onde eu posso me expor, onde eu possa me colocar, onde a minha vida é preservada. Então a segurança é uma sensação de proteção, cuidado e de que a minha sobrevivência está sendo preservada. E onde é que a gente tem essa primeira sensação de segurança? Na família. Então, para a gente falar de insegurança, eu vou trazer a segurança. Então, a primeira sensação de segurança, a nossa experiência de segurança é na nossa família. É ali que a gente começa a crescer com a nossa família. A família é quem cria, quem está ali cuidando, seja os nossos pais, nossos avós, nossos tios. E a gente vai sentindo que a nossa segurança, o nosso cuidado e a nossa vida está sendo preservada. Essa é a nossa sensação de segurança. Então, eu me sinto segura, é na família que é onde eu me sinto segura de me colocar, de me expor, de ser do jeito que eu sou, me apresentar exatamente como eu sou, de errar, de acertar, porque eu tenho a segurança e eu tenho a confiança de que, apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, ali eu serei preservada, ali eu serei cuidada e ali eu serei amada. Então, segurança é a preservação da nossa vida, isso é um instinto animal, né? Então, todos nós, enquanto seres humanos, a gente está querendo preservar a nossa vida. E a nossa primeira sensação de preservação da vida é no seio familiar. E aí depois a gente vai tendo os nossos sentimentos de se colocar, de exposição, de críticas. E na família a gente tem a confiança de, apesar de eu ser como sou, com as minhas limitações e potencialidades, eu sou amada, sou cuidada e sou protegida. Então, é sempre muito importante, para falar de insegurança, trazer essa sensação, trazer esse dado do que é a segurança, do como é que a gente se sente seguro. Então, quando nós somos crianças, nós somos muito vulneráveis. Por que nós somos vulneráveis? Porque nós não tomamos decisões alguma. Todas as decisões são tomadas pelos adultos, são tomadas pela nossa família. E a gente precisa confiar. Enquanto crianças, é o momento que a gente aprende a confiar. Então eu confio de que os meus pais vão preservar a minha vida. Eu confio de que a minha família vai preservar a minha vida. Eu confio de que os meus avós vão estar preservando a minha família, a minha vida. Então, a criança, enquanto crianças, nós, né, já passamos por essa fase, mas a nossa criança ainda mora aqui. E essa a gente vai falar da insegurança lá na frente, né? Dessa criança que ainda precisa ficar mais adulta. Enquanto criança, nós estamos muito vulneráveis. E essa sensação de segurança, ela é construída justamente na infância. Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a nossa família reage aos processos?
Como é que a nossa família reage às decisões? Então, a segurança, ela se passa também pelas escolhas. Quando os meus pais decidem por algo, como eles assumem as consequências dessas decisões? Quando eu tenho problemas, a minha família tem problemas financeiros, como a minha família reage? Como a minha família reage às adversidades da vida? E isso está sendo construído lá na nossa infância. Nós todos passamos por tudo isso. Então, se nós temos um lar, passamos por um lar enquanto crianças harmônico, a gente tem a confiança de que se eu não for, se eu tiver dificuldades, limitações, meus pais vão estar ali para me ajudar, para me apoiar. Se eu tenho um lar onde ele é instável, onde as pessoas emocionalmente são instáveis, onde as emoções não são valorizadas, onde as emoções são escondidas, sabotadas ou são explodidas, esse lar é de instabilidade e isso me gera insegurança, porque eu não sei o que vai ser daqui a pouco. A cada momento eu posso estar olhando para minha mãe está de um jeito, daqui a pouco minha mãe está de um outro jeito, ou meu pai chega de uma outra maneira. Então, essa sensação de segurança, que é da preservação da nossa vida, na nossa vida física, da nossa vida emocional, a gente tem enquanto criança. E a gente vai levando para toda a nossa vida, vai levando para toda a nossa história. E quando a gente chega na idade adulta, oi Regina, bem-vinda! Quando a gente chega na idade adulta, como é que a gente vai lidando com a nossa segurança e a nossa insegurança, né? Então, vamos supor que eu nasci num lar harmônico ou então num lar que seja super conflituoso, mas eu vou crescendo, vou criando ali estratégias. E quando eu chego à minha vida adulta, eu e você, todos nós, vamos criando estratégias para nos sentir seguros. Então, se eu sinto insegurança no trânsito, se eu sinto insegurança de me transportar da cidade onde eu moro, eu vou criando estratégias para me sentir mais segura. Eu vou num horário, pego aquele transporte onde que eu me sinta mais tranquila, menos vulnerável. Então a gente vai criando estratégias. Porém, essas estratégias são todas uma forma da gente tentar controlar. Por quê? Cada dia é um dia. E sendo cada dia um dia, cada dia nós estamos suscetíveis a situações que a gente não tem controle. A gente está suscetível a situações que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem expectativa, a gente cria planos, a gente tem o desejo de que se realize, mas nós não temos a certeza e nem a garantia. E isso faz com que a gente fique vulneráveis e acesse lá aquela criança que muitas vezes se sentia vulnerável, se sentia segura. Então, se você viveu num lar mais seguro, você vai muitas vezes desenvolver um adulto mais seguro. Se o seu lar era instável, você vai desenvolver um adulto mais instável, porém criando estratégias para poder respirar diante de todas essas inseguranças e incertezas que a vida nos dá. Então, olhando para isso, a insegurança ela se passa muito quando a gente compreende que toda decisão que eu tomo interfere na minha vida e na vida do outro. E toda decisão que o outro toma interfere também na minha vida. Então, gente, a insegurança e a segurança, a segurança e a insegurança, eles são duas sensações que elas são sistêmicas. Por quê? Porque eu sei que quando eu tomo uma decisão, eu preciso suportar e acolher todas as consequências da decisão que eu tomei. E quando eu tomo uma decisão, a minha decisão interfere na vida do outro. E a decisão do outro interfere na minha vida sem o meu controle. Então estamos todos conectados. E isso pode gerar em nós uma sensação de segurança, que é: qual é o grupo que eu pertenço?
nesse grupo que eu pertenço, por exemplo, se eu estou numa empresa que é uma equipe forte, que é uma equipe fortalecida, que está todo mundo ali jogando junto, qualquer diversidade que aconteça, qualquer decisão que eu tome e o outro tome também, eu me sinto segura. Por quê? Porque eu sei que está todo mundo no mesmo time, está todo mundo jogando para chegarmos a um objetivo comum. Mas, se eu trabalho numa empresa onde eu estou garantindo o meu, cada um garantindo o seu, e que os meus líderes, né, os líderes da empresa, não geram muita confiança, então quando eu tomo uma decisão, essa decisão, ela me gera muita incerteza, muita insegurança, porque eu sei que a decisão que eu tomar vai gerar muitas consequências para mim e para o outro. Então essa sensação de segurança e insegurança, ela é coletiva. Ela é sistêmica, ela não é pessoal. Porque nós sabemos que a nossa vida é interferida pelo outro e a gente interfere na vida do outro. Então essa é uma sensação que não é pessoal, ela é coletiva. Isso é tão bacana da gente perceber, porque para que eu me sinta segura, eu preciso estar num grupo onde eu me sinta segura. E aí a gente vai compreendendo, né, esses processos de insegurança. Porque se eu estou num grupo da minha família, onde eu me sinto segura de colocar as minhas questões, as minhas dificuldades, eu vou estabelecer uma relação e uma sensação de segurança. Agora, se eu não consigo colocar as minhas dores, se eu não consigo colocar as minhas questões, para a minha família, que é o norte, desde então, da preservação da minha vida, como eu vou me sentir segura fora? Como é que eu vou me sentir segura numa amizade? Como eu vou me sentir segura numa relação, num relacionamento amoroso? Então, compreender que a sensação de segurança e insegurança é coletiva, por quê? Porque toda decisão, ela é solitária. Eu gosto muito de pontuo isso sempre para os meus alunos, para as pessoas que me conhecem, porque a decisão, ela é solitária. A gente pode pedir a opinião de várias pessoas, a gente pode conversar com várias outras pessoas, um grupo, fazer um meeting, várias coisas, porém, quando eu digo sim ou não, as consequências daquela decisão são minhas. Eu estou interferindo na minha vida e a decisão que eu tomei, quando eu disse sim, também vai estar interferindo na vida da minha família, do meu sistema, da empresa que eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo. E isso é importante a gente compreender, tá? Então, de onde vem, né, essa insegurança toda que a gente, essa vulnerabilidade, essa sensação de que a gente tem, de que a vida passa por entre as nossas mãos? Primeiro, compreender que a insegurança, ela está totalmente conectada à nossa necessidade de controle. A gente tem o desejo de controlar a vida. A gente tem o desejo de controlar o tempo. A gente tem o desejo de que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E isso é uma forma da gente se sentir inseguro, porque quando a gente vai para uma situação onde a gente não consegue controlar, que depende do outro, que a decisão do outro interfere na nossa vida, a gente se dá conta dessa vulnerabilidade. E aí entram os nossos medos. Medo de não conseguir, medo de ser traído pelo amigo, de ser traído no relacionamento, o medo de não conseguir realizar algo. Esses medos intrínsecos, mais intrínsecos, conversar com meu padrasto me deixa insegura. Por que te deixa insegura? Porque você tem receio da crítica dele. Então, no seu lar, na sua família, você sempre teve um receio, quando criança, teve uma experiência de que colocar a sua opinião, colocar o que você pensa, ou se colocar como você é, do jeito que você vai sofrer críticas e julgamentos. E isso é interessante a gente pensar, né? Então, gente, a insegurança, ela tá ligada diretamente à nossa necessidade de controlar a vida. E muito diretamente também conectado a como foi o nosso lar, como foi a nossa primeira sensação, a nossa primeira experiência de segurança na nossa família.
Então eu vou dizer aqui, vou falar algumas dinâmicas sistêmicas, né, das constelações familiares que podem gerar a insegurança. A primeira delas é a gente compreender como foi a nossa família. Como foi a família, como a família onde eu fui criada, como os meus pais, ou os meus avós, ou quem me criou, como eles reagiam aos problemas, como eles reagiam às interferências do externo, como é que eles tomavam as decisões e assumiam as consequências das decisões. Isso tudo está diretamente conectado a você, porque você experienciou tudo isso na sua infância. E como era o relacionamento dos seus pais? Como eles se relacionavam? Toda criança, ela entende subliminarmente que a segurança e a preservação da vida dela está diretamente conectada à união dos pais. Ela não entende que mesmo que se os pais se separarem, a preservação da vida dela, a segurança dela vai ser preservada, a vida dela vai ser preservada. Ela entende que para ela se sentir segura, ela precisa estar com o pai e com a mãe perto. Então, se o casamento dos seus pais era um casamento de altos e baixos, se era uma relação tumultuada, se era um relacionamento onde o pai ia, só voltava 2 dias depois, ou a mãe saía e fazia o mesmo, isso já deixou impresso na gente um lar, uma sensação onde a gente deveria ter a sensação de segurança. A gente construiu ali memórias de insegurança. E assim a gente vai para a vida, não confiando na vida, não confiando que as coisas vão funcionar, não confiando nos relacionamentos. Alguém colocou aqui, né? Eu tenho insegurança nos relacionamentos. Então, presta muita atenção. Então, preste atenção, né, como era o relacionamento dos seus pais, como a sua família te aceitava, né, como você se colocava na sua família, a forma de você se colocar na sua família, se você era muito criticado, se era uma família mais rígida, onde seu comportamento era muito bem fundamentado, muito bem moldado. Então, quando a sua família tem umas regras muito bem moldadas, onde você não pode ser criança, onde você não pode rir, onde você não pode contar uma piada, onde tudo é criticado, isso também gera muita insegurança na vida adulta. E quando a gente chega na vida adulta, e aí, Cristiane, cheguei na vida adulta, como é que eu vou resolver essa situação? Porque essas memórias estão aqui. Como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa é compreender que essas memórias estão em você. Então, quando você toma consciência dessa família, desse seio familiar, de como eles lidavam com o financeiro, como eles lidavam com o relacionamento, como eles lidavam com a vida, como eles lidavam com a felicidade, como eles lidavam com os problemas e as consequências dele, você já vai compreender um pouco de como é a sua segurança e sua insegurança para o mundo, para todas as áreas da sua vida. Um outro ponto a gente chega lá naquela mulherzinha que eu sempre falo um pouco dela, né? Aquela mulher que é a mamãe. Um outro e segundo ponto muito necessário e importante da gente entender é: a nossa mãe é a nossa segurança. Como foi a sua gestação? Como foi, né, assim, a sua vida intrauterina, se sua mãe teve uma gestação tranquila, se a sua mãe teve uma gestação serena, se você se sentiu desejado, isso tudo são memórias. E na vida adulta, a gente precisa olhar para nossa mãe, mesmo que ela seja distante, mesmo que a gente tenha dificuldade de relacionamento próximo, a gente precisa olhar para essa mulher como uma mulher que nos gestou por 9 meses. Ali nós recebemos tudo. Então a mãe, no colo da mãe, é que está a segurança com nós mesmos. Então quando eu me expresso, quando eu coloco os meus sentimentos, quando eu cuido de mim, quando eu cuido do meu corpo, da minha autoestima, quando eu olho para mim desejando mudar, quando eu olho para mim desejando crescer, abrir a consciência, é nesse colo da mãe que eu me acolho. Porque ali
é onde nós recebemos tudo. Ali é abundância, ali é segurança. Quando eu olho para a minha vida afetiva, quando eu olho para a minha vida profissional, quando eu olho para a minha vida financeira, é no colo do Pai que eu tenho que me sentar. Porque o Pai me leva para a vida. O Pai me leva para o mundo. O Pai é o primeiro diferente que a gente experiencia. Então, a minha relação com meu Pai, ela diz muito da minha segurança para o mundo, de ganhar o mundo, de ganhar a minha própria vida, de dirigir o meu carro, de dirigir a minha vida. Esse é o segundo ponto para a gente olhar se a gente se sente seguro ou inseguro na vida. E eu vou trazer uma experiência muito interessante de uma constelação que eu fiz, várias constelações de insegurança. Oi, Neuza! Era um homem, né? É um homem que ele traz como tema insegurança. E aí foi muito interessante que ele tinha insegurança na vida financeira, insegurança na questão profissional. É um homem formado, estudado, que estuda bastante, mas tinha muita insegurança na vida profissional. E quando eu fui abrir ali o campo das constelações familiares, foi muito rico. Por quê? Porque o que aconteceu? Os pais se separaram em um dado momento da vida dele e ele tinha 6 para 7 anos de idade. E nessa separação, muitos casais acontecem isso, infelizmente. Os casais se separam e eles entendem que ao se separar, separou o pai e a mãe. Mas para a criança, o pai e a mãe é eterno. A criança sempre tem uma família. Quem se separou foi o casal. O casal tem um relacionamento e a criança tem uma família. Só que muitas vezes um casal magoado, ferido de um relacionamento difícil, quando se separa também do filho. Então esse pai foi embora, né? Ficou mais ausente da vida dessa criança, justamente naquele homem, quando ele tinha 6 para 7 anos. E é nessa idade que o filho, homem, precisa ir para a esfera do pai. É nessa idade que os filhos, inclusive a menina também, precisa ir para a esfera do pai. Porque é nessa idade que a gente começa a descobrir o mundo, que a gente começa a descobrir as oportunidades, que a gente começa a compreender um pouco mais da vida. E no momento que aquele menino precisava mais daquele pai, daquele homem, o pai foi embora. E pouco vinha nesse relacionamento por dificuldades com essa mãe. Então esse homem se tornou um profissional extremamente inseguro, né? Então veio constelar. Então são várias as dinâmicas de insegurança. Uma outra dinâmica que eu também gosto de trazer, que eu posso trazer aqui para poder ampliar pra gente, uma vez eu constelei uma pessoa que ela era adotada. Então, o fato dela ser adotada não é uma questão. Muitas crianças são adotados, né? Muitas pessoas, muitos pais não conseguem criar os seus filhos e colocam para adoção. A questão é como essa adoção aconteceu. Ela foi adotada e esses pais adotivos não contaram para ela que eram pais adotivos. Ela tem pais biológicos e ela não tinha sabido desde então, desde a vida dela, da infância, juventude, foi saber na vida adulta. Então, quando ela chega na vida adulta, ela descobre que aqueles pais adotivos não eram os pais biológicos dela, que ela tinha pais biológicos. Então, ela veio para mim, para constelar, com um medo e uma insegurança, que ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de morrer, ela tinha medo de sair, ela tinha medo de perder. Por quê? As raízes dela foram negadas por muito tempo. A oportunidade de saber que existia outra força dentro dela, o pai biológico e a mãe biológica, foi negado dela. Então, naquela constelação, quando ela pôde integrar os pais biológicos junto dos pais adotivos, ela se sentiu mais plena, ela se sentiu mais forte. Então, é muito necessário e importante compreender que a nossa segurança e a nossa insegurança passa por tudo isso. Então, de onde vem a insegurança? Da nossa família, da nossa relação com os nossos pais, diretamente ligado a tudo isso. Então, se você se sente inseguro, se você se sente insegura em tudo, nos relacionamentos, na vida financeira, né, nos projetos,
você olha para sua família, olha para o seu pai e para sua mãe. Agora tem um outro ponto que se faz necessário trazer, que eu disse que o pano de fundo da insegurança era o medo, né, gente? A gente sempre tem medo de estar inseguro com o quê? Eu tô inseguro no meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho medo de ser mandado embora, ou porque eu tenho medo do fulano fazer uma maldade. A gente tem um medo. E o medo, ele é um sentimento de autopreservação. Pensa bem. O medo, ele é um sentimento bom. Ele é um sentimento que diz assim para você: alerta, presta atenção, alerta, cuidado. Quando a gente sente o medo, é o nosso sistema trazendo pra gente um sinal de alerta. Então, se eu vou dirigir num lugar que é perigoso, num lugar onde tem muitos assaltos, e eu fico com medo, esse medo está dizendo aqui o que para mim? Escolhe um outro caminho, escolhe uma outra forma de ir, não passe naquele horário. Então o medo, ele é um sentimento de autopreservação. Mas o medo, quando ele não é compreendido assim, ele nos paralisa e muito a vida. E por conta do medo, a gente vai deixando de seguir o nosso fluxo. A gente vai deixando de seguir a nossa potência. E aí a gente precisa olhar para isso, né? Porque prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A sociedade toda ganha dinheiro com o nosso medo. O medo é o que mais, né? A sociedade é o que mais ganha dinheiro é através do nosso medo. A gente tem medo de ficar doente, a gente faz um plano de saúde. A gente tem medo da segurança, a gente compra um carro mais organizado. A gente tem medo de ser mandado embora, a gente faz uma previdência privada. A gente tem medo da economia do nosso país, a gente tem que comprar uma casa própria, financia não sei quantos anos. Então, o que mais a sociedade ganha dinheiro é com medo. Através do nosso medo, nós tomamos decisões de forma cega, buscando soluções fáceis. Isso é muito importante da gente pensar. Todo mundo que sente medo, de forma cega, busca soluções mais fáceis. Ou eu boto uma grade maior, ou eu boto uma câmera, ou eu vou fazer várias mirabolâncias para eu poder me sentir mais segura. Então, isso é tão necessário da gente compreender. Como é que o nosso medo norteia a nossa vida e nos deixa tão vulneráveis? Como é que a gente vai olhar para o nosso medo? Como é que a gente vai cuidar? Tem pessoas que se colocam extremamente, né, paralisadas com medo e aí vulneráveis. A gente tem medo da morte. A gente não olha para a morte. E quando a gente olha para a morte, é o momento que a gente mais se conecta com a nossa vida. Quanto mais a gente corre e quanto mais a gente tem medo da morte, mais a gente vai correndo da vida. A gente vai fazendo de tudo para fugir da morte e não vivendo a abundância da vida. Então, o medo da morte, gente, a gente precisa olhar para a morte. O que é a morte? O que a morte representa para mim? Eu tenho que estar mais confortável, eu tenho que buscar olhar para isso para que eu possa me conectar todos os dias com a minha vida. Então, o medo gera, né, é o pano de fundo da insegurança. O medo é quem faz com que a gente fique vulneráveis. O medo faz com que a gente fique refém de todo esse sistema de segurança, de falsa segurança, para que a gente possa estar mais seguros, que a gente tenha a sensação de segurança. E aí a nossa sensação de segurança, tem gente que tem medo de Deus. Olha quanto dinheiro é ganho por ter medo de Deus. Quantas pessoas, quantas situações vocês podem pensar agora que ganham dinheiro e se sustentam pelo medo que nós, seres humaninhos, temos de Deus. Então, a gente precisa olhar para esse medo, a gente precisa confiar mais, a gente precisa trazer tudo isso para perto da gente. A gente precisa confiar na vida.
A gente precisa confiar aqui no nosso propósito, no porquê que a gente veio aqui. E para a gente compreender, né, para onde a gente vai, a gente tem que olhar onde é que estão as nossas raízes. Se as nossas raízes estão profundas, se as nossas raízes estão rasas, se as nossas raízes foram cortadas, se as nossas raízes são negadas. As árvores só têm copas frondosas com raízes profundas. Quanto mais a gente não olhar para a nossa família, quanto menos a gente olhar para a nossa família, para todas as experiências que a gente teve ali, e quanto menos a gente olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para essas raízes que são a nossa base, e deixar com que essas raízes sejam profundas e extraiam lá do centro da terra a seiva necessária para que eu possa descansar na sombra dessa árvore, mais inseguro a gente fica na vida. Então, de onde vem a insegurança? De eu não reconhecer de onde eu vim. Eu preciso reconhecer todas as dinâmicas da minha família. Eu preciso reconhecer o meu pai e a minha mãe. Eu preciso reconhecer quais são as crenças limitantes, como eles reagiram e reagiam diante dos problemas e das adversidades na vida. Assim eu vou saber como me posicionar na vida. Assim eu vou compreender que qualquer decisão que eu tome também interfere na vida do outro. E assumir essa responsabilidade faz de nós seres melhores. Pensem bem, quando eu trago essa consciência de que a minha decisão, qualquer que ela seja, interfere na minha vida e na vida do outro, eu vou ter mais responsabilidade ao tomar a decisão. E aí eu vou tendo mais consciência de quem eu sou, do que eu desejo, do que é importante para mim. E não fico só reagindo ao sentimento de medo, ficando refém de todo esse movimento que o medo faz para que a gente se sinta vulnerável. É claro que a gente passa por situações difíceis, mas a gente tem que confiar mais. A gente tem que acreditar no ser que a gente é, no porquê que a gente está aqui, no porquê que você está aqui. Hoje, terça-feira, no Mergulho das Constelações Familiares, falando sobre insegurança. Por que você está aqui hoje me ouvindo? Por que você está se disponibilizando a ouvir algo diferente? Por que você está hoje aos 30, aos 40, aos 50 anos na vida? Então, olhe para as suas raízes. Perceba se elas estão profundas, se elas estão excluídas, se elas estão negadas. Se você nunca olhou para elas, se você rega as suas raízes. E quando você olha para a profundidade das suas raízes e todo o seu sistema familiar, você vai descobrir o quão grande você pode ser, o quão seguro você pode se colocar na vida. Você vai descobrir qual é a postura que você vai assumir na vida. E postura a gente só assume com responsabilidade. E aí o medo, esse sentimento de medo, que é natural, que todos nós sentimos, ele vai ficar conosco como um movimento de autopreservação e não de paralisação. A gente vai olhar para o medo, vai sentir e vai se perguntar: o que esse medo está querendo me dizer agora? O que esse medo está norteando a minha vida? O que eu posso fazer para me preservar? Então, é necessário e importante a gente compreender e confiar na vida. E para confiar na vida, é preciso saber de onde eu vim, quais são as minhas raízes.